eu ia dar base a essa rápida mensagem em um outro versículo, mas me veio à mente Efésios capítulo 2, versículo 1. Leia aí, irmão Reis, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Efésios 2, 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Vamos lá? 3. Aliás, o 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu vou ler na tradução, uma tradução, não digo mais fácil de entender, mas que os irmãos vão ver a lógica do raciocínio de uma maneira mais prática. Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele vos concedeu vida, estando vocês mortos nas vossas transgressões e pecados. A tradução do irmão Nilson é a corrigida, Almeida, atualizada, diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Ofensas e pecados. Na verdade, meus amados irmãos, eu estava pensando Glória a Deus. numa frase que eu ouvi quarta-feira passada na casa do Alcione, e a frase dizia assim: ser crente não é fácil não, as pessoas perseguem a gente, criticam a gente e tudo mais. E eu estava pensando nisso, e me veio ao cérebro, ao juízo, um texto que está escrito no livro, meu Deus, tecnologia às vezes atrapalha, no livro de, deixa eu tirar da internet porque ajuda, no livro de João, no capítulo 12, verso 9. Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês que em João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus foi informado que Lázaro estava enfermo. João capítulo 11, versículo 1 diz que estava Lázaro enfermo em Betânia, na aldeia que morava Marta e sua irmã Maria. E o mesmo capítulo diz que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. O mesmo capítulo 11 de João. E no capítulo 12 de João, no versículo 9 ao 11, diz: muita gente dos judeus soube que estava ali por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Versículo 10 diz: e os principais dos sacerdotes tentaram deliberadamente matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, criam em Jesus. Mas pastor, o senhor fez uma salada de texto e eu não entendi nada. Vou explicar, irmão. Efésios, irmã Quitéria, diz que nós estávamos mortos nos nossos deleites de pecado e Jesus nos ressuscitou. Capítulo 11 diz que Lázaro estava morto e Jesus amava muito Maria e Marta e Lázaro. O capítulo 10 diz que os judeus tentaram matar Lázaro, que Jesus ressuscitou, claro, porque muitos iam onde Jesus estava para ver Lázaro, e por causa da ressurreição de Lázaro, muitos se converteram a Jesus. Você está entendendo a linha de raciocínio? Por que é difícil a gente ser crente? Primeiro, nós éramos mortos nos pecados que nós cometíamos, no vício, na mentira, no álcool, na cachaça e tudo mais. Quando a gente ressuscita, como aconteceu com Lázaro,
as pessoas tentam nos perseguir, nos maltratar, nos caluniar, nos difamar, nos denegrir. Por quê? Porque como aconteceu com Lázaro, que através de Lázaro, pessoas vieram aceitar Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Quando nós saímos do mundo e viemos para os caminhos de Cristo, somos ressuscitados através de Cristo para vivermos uma nova vida. Aqueles que não querem que pessoas venham a Jesus por causa do nosso testemunho, vão tentar nos perseguir, nos maltratar, nos denegrir, nos matar, como fizeram com Lázaro. Tem lógica? Tem? Então, meus amados, quando você aceita Jesus, você vira alvo. Quando você aceita Jesus, até outro tempo, você não era visto. Até outro tempo, você é cercado de amigos. Porque você está morto, você está no mundo, você está no pecado, você está na mentira, você está na prostituição, você está em toda aquela bagunça. Até outro tempo, ninguém falava nada. Até outro tempo, ninguém lhe perseguia. Até outro tempo, Agora, a partir do momento que você sai do mundo dos mortos e vem viver uma nova vida ressuscitada por Cristo, ao diabo diz: poxa, através da Josefa Gama, outras pessoas podem vir para Cristo. Através da Lenzinha, outras pessoas podem vir para Cristo. Através do Cícero, outras pessoas podem vir para Cristo. Através da Quitéria, outras pessoas podem vir para Cristo. Através do Júnior, da Cícera, outras pessoas podem vir para Cristo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqueles que se diziam meus amigos e agora eu vou perseguir, maltratar, caluniar e fazer de tudo para aquele que foi ressuscitado por Cristo, tirado do mundo, arrancado do mundo, para viver uma nova vida, volte para a vida que vivia e não atraia pessoas para Cristo. Você está entendendo? Na matemática lógica, a Bíblia diz, Paulo aconselhando, eu não estou lembrando agora a carta, mas daqui para o final do culto eu vou lembrar. Paulo diz que nós que vivemos uma vida com Cristo e voltamos para a lama, voltamos para o mundo, voltamos para o pecado, nós somos pior do que porco e cachorro. E é para a Bíblia diz isso. Porque imundo é o cachorro que vomita e come seu vômito. E bobagem é a gente pegar, dar um banho no porco, porque ele só vai se sentir bem se ele estiver na lama. Mesma coisa, somos comparados nós, quando aceitamos Jesus, mas dizemos: não, esse negócio de Jesus tem futuro, não, eu vou voltar para a vida que eu vivi. O diabo só está feliz quando você está na sua vida de antes, de outrora. Na sua boca só vem palavras pejorativas. Os seus ouvidos só ouvem aquilo que desagrada a Deus. A sua vida não é uma vida regrada pelo Evangelho. Aí você está vivendo uma vida para o diabo, ok. Mas quando você é ressuscitado para Cristo e mortifica a sua carne e não quer mais saber das coisas do mundo e deixa Satanás agora, em vez de ser o Senhor, debaixo dos seus pés, porque a Bíblia diz que o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Quando o diabo deixa de ser nosso Senhor, quando a gente deixa de fazer o que o diabo quer, quando a gente deixa de fazer a vontade do nosso adversário e passamos a ser ressuscitados com Cristo e vivemos para Deus, ao diabo diz: agora eu vou perseguir. Agora eu vou usar aquela pessoa que convive com você, eu vou usar aquele vizinho que nunca falou mal de você, aquele parente que nunca lhe criticou. Agora eu... Tu é crente, né? Tu? Glória a Deus. Sem futuro. Tu é crente, é? Tu está dizendo agora que vai para o céu, é? Tu vai se batizar, é? Não vai. Mas eu não esperava isso do fulano. Ei, as maiores perseguições vêm das pessoas mais próximas, porque é as que nos perturbam mais. Eu não vou me perturbar se alguém me caluniar. Qualquer pessoa aí me caluniar, eu não vou perturbar. Agora, se o meu irmão, se a minha esposa, se a minha mãe me caluniar, aí me espera. É ou não é? É por isso que quando você serve a Jesus, o diabo não vai usar o seu parente que mora a 3.000 quilômetros de você, não. Vai usar quem convive com você, para lhe entristecer. A primeira flecha que o diabo usa para afastar o crente da igreja, isso é contactado, é a frieza. A segunda é a tristeza. Crente frio é um prato cheio. Mas como é que o crente esfria? Não vejo futuro para a igreja.
Teve uma irmã que me procurou lá em Maceió e disse: pastor, eu só vou para o céu se eu for para o culto, todo culto. De jeito nenhum, ele disse isso. A senhora vai para o céu quando a senhora confessa a Jesus. Eu disse: mas porque o pastor disse na minha igreja que é necessário que a gente esteja participando dos cultos. Eu disse: é verdade, ele está certo. Por quê, pastor? Ele disse: porque a senhora é um tição. E um tição, longe dos outros tições, a tendência é apagar. E quando a senhora apaga, para acender de novo é mais difícil. Aí ela disse: meu pastor tem razão. A frieza e a perseguição, a calúnia, as críticas vão matando o crente pela raiz. Jesus me avisou que esse mês de novembro vai ser um mês bem difícil. Ainda não chegou no período difícil ainda. Mas eu já senti que vai chegar. Por quê? Vontade de orar, zero. De ler a Bíblia, zero. Zero. Hoje, a vontade de orar em mim foi zero. De ler a Bíblia foi zero. E Jesus tem um culto à noite aí. Eu vou ficar assim, né? Primeira flecha que o diabo dá é isso. Se você não sente vontade de orar, de ler a Bíblia, cuidado. O diabo está incomodado, porque você está servindo a Jesus e está querendo lhe perseguir, porque você foi ressuscitado como Lázaro. Enquanto Lázaro estava lá defunto, tinha gente chorando, criticando Jesus, dizendo que Jesus era amigo, mas só chegou no quarto dia. Quando Jesus ressuscita Lázaro, o povo agora quer matar Lázaro, porque através de Lázaro, pessoas aceitaram Jesus. Ou seja, você, de qualquer forma, você vai ser criticado. Mas pastor, é porque as pessoas criticaram Jesus, meu amigo, criticaram Jesus e está registrado na Bíblia, porque se Jesus, que é Jesus, foi criticado como foi, eu, que sou eu, vou receber mais crítica ainda. Por quê? Porque eu não sou nenhum mais do que Jesus foi. E você já percebeu como os grandes homens de Deus foram mortos? Só João morreu por velhice. Os outros, tudinho, foi morto em perseguição. Aí eu não posso entender que a minha vida como cristão vai ser uma vida assim, só para isso. É mentira. A minha vida como cristão não vai ser só para isso. É lutas e batalhas. Agora, não é todo ano, todo dia, toda hora luta. É uma luta, uma vitória. Uma luta, uma vitória. Eu costumo dizer que a vida do crente é literalmente uma roda gigante. Não devemos nos sentir fracassados quando estamos aqui embaixo. Porque qualquer hora a roda vai girar e você vai lá para cima. Mas também quando estivermos lá em cima, não podemos nos achar super crentes. Porque qualquer hora a roda dá um giro e você vai para baixo. Você nem está totalmente morto, porque está lá embaixo, fraco, frio. Não deve se entregar e não deve se cobrar quando estiver lá em cima. É simplesmente assim. Ninguém vai falar mal de você até quando você aceita Jesus. Ninguém vai te criticar até quando você aceita Jesus. Ninguém vai dizer que você tem esse defeito ou aquele até quando você aceita Jesus. Eu duvido alguém de criticar antes, agora depois, meu Deus, eu pensava que era diferente. Levaram a mulher que traiu o marido na certeza de que ia pegar Jesus no contrapé. Aí Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele disse: caramba. Aí eles estavam loucos que Jesus disse: vamos pregar essa desgraçada, vamos obedecer a lei. Como Jesus perdoou, eles acharam ruim. Rapaz, é uma falta de lógica absurda. O Rian leu aqui que quem tem misericórdia dos outros, Deus vai ter misericórdia dele. Era para eles achar bom, né? Eles acharam ruim. As pessoas não vão estar felizes porque você aceitou Jesus. Elas vão achar ruim. Por quê? Porque elas perderam um amigo de copo. Elas perderam alguém para cacaçada. Elas perderam alguém para fazer aquilo que Deus não se agrada. E alguém aqui de sete casa disse: pastor, eu não vou para a igreja. Eu disse: por quê, meu amigo? Eu tenho medo. Medo de quê?
Não, porque daqui a pouco vai um filho, daqui a pouco vai uma mulher, daqui a pouco vai outra filha, daqui a pouco vai eu. Não, o senhor só vai quando Deus tocar no seu coração. Isso é por isso que eu não vou, porque ele pode tocar e eu não quero. Isso está declarando que é dele. Não, porque ele sabe que o coração pode ser duro como pedra. Se Jesus tocar, quebra. Então tem pessoas que não vêm nem aqui com medo de ser crente. Não sabem que estão perdendo. Por isso que eles se incomodam porque você é crente. Minha esposa foi crente. Daqui a pouco pode ser até eu. Em Maceió tem o irmão Alfredo Guimarães. Irmão Alfredo Guimarães é amigo do pastor Mauri. Pastor Mauri é muito meu amigo. E o Guimarães disse para mim que foi na igreja. Disse, não, minha esposa assiste muito, eu vou. E ele disse que ele só se lembra quando o pastor terminou de orar por ele e disse, Pai do Senhor, agora você é crente. Ele não se lembra quando foi lá na frente. Parece que foi alguém que foi levando ele e ele não percebeu. Aí ele dizia para quem ele evangelizava, ele disse, se você for, tenha certeza que Jesus vai lhe pegar. Aí o pessoal não, ele não diz isso mais não. Diga a ele, se você for, Jesus pode lhe tocar, ele vai. Mas se você for, Jesus vai lhe pegar. As pessoas não querem que você esteja na igreja, porque elas têm medo de vir para Jesus. Não sabem elas que elas estão mortas em pecados e Jesus quer ressuscitar. Não sabem elas que elas estão como Lázaro e Jesus quer dar vida. Não sabem elas que elas estão como filho da viúva e Jesus quer parar o enterro para dar uma vida nova ao filho da viúva. Não sabem elas que elas estão ali enraigadas nas suas vidas. Então, o pai da Trina diz que ele é tão pecador que ele acha que não tem como Jesus perdoar ele. O diabo é que bota esse pensamento no juízo dele. Mas todos nós que estamos aqui sabemos que não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa o que você praticou, se você confessar com sua boca, com seu coração a Jesus, ele zera e começa a reescrever a nova história. Sabe? É por isso que você e eu somos perseguidos. Ou você acha que eu sou querido por todos os moradores de Santa Casa? Que nada. Eu tive informações que depois que a gente chegou aqui, alguém chegou para uma liderança aí e disse, olha, vamos acelerar o processo aqui desse lugar aqui, porque daqui a pouco aquele local ali está cheio e a gente tem perdido o pessoal aqui. Você acha que todo mundo está feliz? Você acha que todo mundo... Jesus agradou a todo mundo enquanto ele estava aqui na terra, já falamos? Não. Eu também não vou agradar. Jesus foi perseguido? Foi. Eu também vou ser. Vamos falar de mim? Vamos, porque falar de Jesus? Rapaz, pense comigo. Qual o crime que Jesus tinha para ser preso? Nenhum. Você não vê na Bíblia Jesus mentindo. Você não vê na Bíblia Jesus roubando. Você não vê na Bíblia Jesus caluniando. Nada. Jesus só fazia bem. Multiplicou o refrigerante do casamento, multiplicou o pão para 5.000 pessoas, a história diz que tinha mais de 25.000 pessoas, multiplicou 3 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, curou o cego na entrada e na saída de Jericó, curou o paralítico de Betesda, curou cego Bartimeu, libertou o leproso, o endemoniado de Gadara. Ele fez mais do que? Ele curou os 10 leprosos. Jesus só fez o bem. Qual foi o final da história dele? Preso, crucificado e morto. E condenado por um crime com testemunhas falsas. Condenado por um crime por testemunhas falsas. Ele, Jesus, o puro, o perfeito, o imaculado, o ser mais incrível que essa terra já viu, passou por esse processo. E a Bíblia só relata quando ele tinha 12 e quando ele tinha de 30 a 33. Ou seja, dos 33 anos de vida de Jesus, a Bíblia só relata 4 e muito mal, porque
só relata dos 12 anos, só aquele acontecimento. Só. Para dizer a verdade, vamos dizer aí que a Bíblia relata 3 anos da vida de Jesus. 3 só. E ele passou pelo que ele passou. Imaginam que a Bíblia não registra que ele passou do primeiro ano, dos primeiros meses, até a morte dele. Para dizer a verdade, a Bíblia relata que no seu nascimento Herodes procurou matá-lo. Simplesmente porque os magos vieram e disseram que tinha nascido um rei. Se Jesus, que é Jesus, que nenhuma da gente se compara, nem 10% que Jesus foi, passou o que passou. Disseram que ele servia a Beelzebul. Ou seja, disseram que ele servia ao diabo. Se Jesus passou o que passou e continuou firme no seu propósito. Qual foi o propósito dele? Foi curar. Ele fez isso, mas o propósito dele não foi esse. O propósito dele foi libertar pessoas endemoniadas. Ele fez isso, mas o propósito dele não foi esse. O propósito dele foi multiplicar pão. Ele fez isso, mas o propósito dele não foi esse. O propósito dele foi multiplicar o vinho, o suco de uva no casamento. Ele fez isso, mas o propósito dele não foi esse. Qual foi o propósito dele? Edificar a igreja na terra. Qual foi o propósito dele? Morrer na cruz para salvar a mim e para você. Nada que aconteceu com Jesus tirou ele do propósito que ele veio fazer. Se nós somos discípulos dele e somos perseguidos porque morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo, como perseguiram o crente Lázaro, como perseguiram outras pessoas do passado, por que nós, na linguagem popular, vamos arregar? Nós não podemos afrouxar. Nós não podemos desistir. Nós fomos encontrados mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 foi lido. Jesus ressuscitou Lázaro porque ele amava a Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro e quando foi ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 35, que ele chorou quando foi ressuscitar Lázaro. Glória a Deus. Ele disse: Pai, eu te dou graça porque tu sempre me ouve. E de um grito, ele disse: Lázaro, veio para fora. Qual foi a maldade que Jesus fez em ressuscitar Lázaro? E porque já no capítulo 10 de João, já queriam matar Lázaro e Jesus, porque pessoas se convertiam a Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Eu estava ouvindo uma história e tem lógica disso. Irmão, o senhor sabe por que Jesus fez questão, quando ressuscitou Lázaro, de dizer: Lázaro, vem para fora. Chama Lázaro pelo nome. Porque o nome de Jesus tem tanto poder. Se Jesus não citasse o nome de Lázaro, Lázaro, vem para fora. Se ele dissesse: defunto, vem para fora, todos os defuntos que estivessem no sepulcro viriam pela ordem do mestre. Por isso que ele foi específico: Lázaro, é você que eu estou chamando, venha para fora. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a minha chamada, a sua, a nossa, foram chamadas específicas. Deus nos chamou para um propósito. Eu não estou aqui no sertão porque eu quero mostrar para as pessoas da capital que o Evangelho de Cristo precisa ser pregado no sertão. Não, você não está aqui esta noite porque você quer mostrar para o povo aqui em Sete Casas que você pertence a um grupo chamado crente. Não, você está aqui porque Jesus lhe tirou do mundo dos mortos. Ele chamou para um propósito. Por mais que te persigam, por mais que te critiquem, por mais que te caluniem, por mais que te machuquem: mas pastor, mas é meu marido, mas pastor, mas é meu filho, mas pastor, é minha esposa, mas pastor, é meu parente. Independente de quem seja, quem traiu Jesus, quem convivia com ele 3 anos, viu os milagres, viu as maravilhas, viu as bênçãos, viu tudo que ele fez e o traiu. Mesmo assim, o mesmo mestre, lindo, maravilhoso, perfeito, disse: amigo, o que tiver de fazer, faça. Como é que o mestre vai chamar um traidor de amigo? Para me dizer, para me ensinar que até aquelas pessoas que me traem não podem me tirar do propósito. Jesus estava dizendo com aquela frase, dizendo a Judas: amigo, o que tem que fazer, faça. Ele estava dizendo: eu tenho pena de você. Você aceitou essa missão diabólica, mas eu tenho pena de você. Faça o que tem que fazer, amigo. Se fosse eu no lugar de Jesus, o cara
que eu não chamava de amigo. Chamava de miserável. Mas o mestre, eu tenho tanto que aprender com Jesus, porque eu não conseguiria chamar Judas de amigo. Meus irmãos, vocês, nós somos ressuscitados. Mas pastor, não vem para a igreja porque é isso, porque é aquilo, é normal. Na vida de crente acontece isso. É normal. Quando eu fui consagrado a pastor na igreja que eu pertencia, sabe o que disseram para mim? Pessoas que eu amava, pessoas que eu admirava, e admiro ainda, pessoas que eu tinha um carinho muito grande e nunca fiz mal de jeito nenhum. Sabe quem chegaram para mim e disseram assim: você pediu para ser pastor? Eu disse: eu. Se não porque está no quarto por aí, você pediu. Sabe o que o diabo fez? Disse no ouvido: chama o pastor e diz: olha, o senhor saiu espalhando. Quem saiu espalhando, o diabo disse no meu ouvido: foi o pastor que você pediu. Chama o pastor e entrega. Isso não foi 24 horas depois, não. Foi há 72 horas. E Deus sabe que tudo que eu não queria era ser pastor. Mas o diabo fez isso. Eu chutava o pau. Sabe por quê? Porque o diabo imaginava que se Jesus permitiu que eu fosse consagrado a pastor, eu ia aceitar um desafio, uma loucura, que até hoje ninguém entende. Eu vim para cá e viver na dependência de Deus. Viver no propósito. É ignorar totalmente quem te persegue, quem te calunia, e ficar de olho no fogo. Pastor, não vim mais para a igreja porque eu estou triste, porque a Josefa Pinheiro falou isso e isso. Rapaz, ela nem disse. O diabo é tão sem vergonha que às vezes você está com um palito na boca e alguém passa e pode ligar para mim e dizer: olha, eu vi o Morrenilson com uma lata de cigarro na boca. Deixa que eu não planeta. Glória a Deus. Eu conheço um pastor que a esposa dele botou um pegador na boca, estendendo roupa. Ela tinha um bocado aqui. E botou um na boca, estendendo o lençol. E à noite era culto de doutrina, e o comentário estava em algumas pessoas que a esposa do pastor fumava. E o irmão que viu era um irmão de confiança. Só que eu não faria aquilo. A irmãzinha juntou todo mundo da família para perguntar qual foi o dia que ela fumou. E ninguém: não, você nunca fumou, você nunca fumou, você nunca fumou. Que hora foi? 3:30 da tarde. Que dia foi? Tal dia. Eu estava estendendo roupa essa hora. Vamos pegar. De alguma forma, Satanás está incomodado porque você é cristão, é crente, é salvo, é liberto. Não é mais escravo dele. Ele vai incomodar porque ele quer que você esfrie. E deixa eu dizer uma verdade para você, para terminar. Às vezes o diabo nem quer que você se desvie. Basta você esfriar e ficar em casa. Daí ele já está certinho. Porque é aquilo que eu acabei de explicar para a irmã lá de Maceió. Que são longe dos outros, separados. Então, se você está apagado em casa, sucede. O diabo está preocupado, sabe com quem? Quem está na igreja, se abastecendo, fazendo a comunhão, adorando o Senhor, louvando a Ele, se fortalecendo. Por quê? Porque quando um está triste, eu disse: o que está acontecendo, irmão? Estou com você. O que está acontecendo? Estou aqui para ajudar, vou orar por você. O que está acontecendo? Quero orar por ti. Você não é assim, você está triste, você é sorridente, você é alegre. Fala para mim, vamos dividir a carga uns com os outros, como disse Paulo. Peraí, vamos aprender. Quando você esfria, está em casa, deixa lá. Já está tudo certo para mim. A frieza é hoje a maior ferramenta que o diabo usa. Não deixe você se esfriar. Você foi ressuscitado. E morto é que é frio. Você já tocou no morto? Eu já. Gelado, filho. Gelado. E quer ver gelado é quando ele está lá na pedra do MF.
Meu amigo, gelado. E depois que está gelado, fica o quê? Você já tentou quebrar o braço de alguém que está com 3 dias de morto? Eu já tentei quebrar o dedo. Você já tentou quebrar? Já não, né? Eu não sei nem chegar perto de quem mais. Eu já cheguei. Eu não disse a vocês aqui outro dia que eu tenho um pai que pertenceu à Igreja Batista de Rio Largo, que ela tinha 105 anos na época. Todo mês morria um. Todo mês morria um. Não foi lá na igreja não, foi em outro lugar. Eu não vou dizer não, porque pode ser que o parente está aí assistindo depois. Aí o moço estava bem assim, só que esse dedo estava assim. Eu disse, eu vou tentar botar ele aqui. Meu amigo, olha que eu tenho força, né? Eu encostei esse dedo, empurrei para lá e outro para cá, para deixar juntinho. Poxa, quem disse eu consegui? Duro que só desgraça. Você já entrou no ML? Você já entrou no ML? Cada geladeira cabe pelo menos 5 copos. É gelado, filho. Essa geladeirazinha que a gente tem aí, freezer, pode esquecer. Ele gela de torar. Você não fica lá 3 minutos, não. É tempo de botar o copo e sair. É gelado de torar o ML. Então, espiritualmente, o diabo só quer que você esfrie. Só isso. Já está bom demais. Perdeu o calor espiritual, perdi. Perdi a força, perdi. Perdi a coragem, perdi. Perdeu a disposição, perdi. E vai atacar mais para quê? O seu Francisco tem uma frase que diz: se tiver de morrer, vai morrendo aos pouquinhos. Eu tinha uma dúvida nossa aqui. Você perguntou aí? Pode perguntar. Nós estávamos conversando. Naquela história que eu disse que quando eu morresse, eu não queria os católicos rezando perto de mim. Eu só queria ficar no crente. Aí meu esposo disse assim: mas se você morrer nessa, eu disse, mas já me disseram. Eu disse, eu não fico dentro de casa. Se não aceitar os crentes no meu velório, eu não fico dentro de casa. Pode deixar eu lá no... Não. Ele disse assim, então você também não vai se enterrar no cemitério dos católicos. Aí eu disse, por quê? Não. Eu disse, ficou assim, porque já tem uma catatumba com ela, porque a hora que eu batei, a catatumba não vou pra lá. Ô minha mãe 3. Aí, Primeiro ponto é que a gente está preparado para o arrebatamento. Esse é o nosso aí plano. você não vai ser enterrada lá, Vai. porque não é enterrado no cemitério aqui tem cruz, e lá só Oxe, tem cruz. quem disse? Oi, meu pai, eu sei, Não é não. não tem nada a ver, eles estão fazendo Meu avô, minha avó, minha tia da minha mãe. Minha tia, prima da prima da minha mãe. Não é minha tia não. Meu avô, meu pai, minha avó, minha outra avó, meu outro avô, pai do meu pai, mãe e pai da minha mãe. Está tudo enterrado no cemitério, não tem como. Aí ele diz, porque quem não gosta de cruz? Aí como é que você Não. vai no cemitério que só tem cruz? O símbolo daqui tem o quê? O símbolo daqui é o quê? Aí eu digo, eu vou plantar uma coisa, aí ficou na dúvida. O crente gosta da cruz, porque quando ele olha para a cruz, ele lembra dos pecados dele, ficou lá. Agora, ele não carrega a cruz. Por que ele não carrega a cruz? Porque Jesus já carregou. Então, se Jesus já carregou, para que eu vou carregar a cruz? Você já ouviu essa frase que diz assim: mas meu marido é uma cruz na minha vida? Já viu? Já. Minha mulher é uma cruz na minha vida. Homem, quem quer carregar a cruz, pelo amor de Deus? Jesus já carregou. Agora, quando eu olho para a cruz, eu lembro, ela só está vazia, porque o meu Cristo ressuscitou. Ela só existe porque o meu pecado foi para depositar nela, porque o meu Jesus colocou. E por que a cruz? A gente lembra da cruz? Porque é o primeiro sinal que demonstra que Jesus, a cruz, por isso que a cruz é um T. Jesus foi religação do céu com a terra, de um lado a outro. Você sabia que a cruz romana era em forma de X? A cruz romana também era em forma de X. A cruz romana, no caso de Jesus, ela foi feita em forma de T. Muita gente acha que Jesus carregou a cruz até o lugar que ele foi crucificado. Na verdade, a história diz que ele não carregou literalmente a cruz. Ele carregou aquele pau transversal nas costas, que pesava 50 quilos. E lá ele foi pregado na cruz, e a cruz foi colocada em pé. Você sabe, se Jesus passou pelo que passou, sendo Jesus, eu e você suportemos tudo que tivemos que passar por amor a Cristo. Você só é
perseguido porque você não está morto. Pelo contrário, porque você foi ressuscitado. Você só é perseguido porque você serve a Cristo. E não, se você servisse o diabo, você não era perseguido. Você só é perseguido porque você está salvo. Senão você não era perseguido. E você só é visto e criticado porque você está na luz. Se você tivesse mais trevas, ninguém criticava você. Ninguém critica o pecador. Ninguém, eu nunca vi. O seu Cipriano bebeu a cachaça 3 dias, ficou 3 dias deitado na porta. É todo mundo normal, né? Agora vai eu beber e ficar meia hora bebendo. O boato aqui, ó, pastor, tá bebo cego ali naquela cadeira, pai, quase não entra. O pastor da igreja de vocês já está lá. Ah, não? Por quê? Porque eu e você tá na luz, e quando tá na luz todo mundo vê. Agora quem tá no escuro, ninguém liga. Tanto faz como tanto faz. Nós somos luz, perseguidos ou não, caluniados ou não, continuamos servindo firmes a Jesus. Amém? Vamos orar? Eu dei só a introdução, nem começar. Irmãos, domingo, irmãos, irmão Rendilson vai dirigir. Vocês preparem, papai e mãe. Minha mãe 3, você cantou muito bem aqui, viu? Muito bem. Sério mesmo. Os irmãos que gostam, mandem para mim playback lá no WhatsApp, porque a internet aqui pode dar problema na hora e a gente passar por dificuldade. Então manda um hino para lá no WhatsApp, já vou dizendo aí, irmão, que está preparando a palavra, viu? Mais de meia hora não, meia hora não. Os irmãos que gostam de cantar, sem desculpa, né, Pia? Então, vamos fazer um culto onde todo mundo participe, tá? Irmão Cícero, já avisa a sua esposa. Glória a Deus. Pai eterno, obrigado, Senhor. Que nós possamos estar preparados, independente do que aconteça, firmes para te servir. Pai, não deixe que a frieza, que a tristeza, que as perseguições, que as calúnias nos faça retroceder. Mas te louvamos porque o Senhor nos ressuscitou para vivermos uma vida em Cristo. Pai, apesar de quererem nos perseguir, nos matar, nos caluniar, porque te servimos, Pai, nos ajuda a ficar firme e como o Senhor fez, não saiu do seu propósito, que nós possamos não sair do nosso, que o Senhor nos colocou. Pai, ilumina, Senhor, a nossa vida cada dia mais, firma-nos cada dia mais, para que juntos possamos chegar no céu, te servindo unidos, te adorando unidos, prestando culto unidos, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus consolação do Espírito Santo, seja com você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, e domingo nós estaremos aqui. Você tem?